Sejamos todos bem-vindos mais uma vez a essa casa que nos recebe com muito amor e carinho. Tá? Para iniciarmos, vamos fazer a nossa oração, agradecendo a Jesus. Não cansemos de olhar para Ele, tá, gente? É essa imagem que nós temos que ter no nosso coração, na nossa mente, essa imagem de Jesus feliz, olhando para todos nós, porque nós estamos aqui, certo? Então vamos fechar os olhos? Amado Mestre Jesus, mais uma vez, aqui estamos em Teu nome, para podermos falar do Teu Evangelho. Preencha, Senhor, o nosso ser de paz, de luz, de equilíbrio, para que possamos, através desse ensinamento, pôr os nossos passos, seguindo o Teu exemplo. Pai amado, que nesta noite possamos alcançar o lenitivo do pão da nossa alma, nos acalmando, nos esclarecendo, nos amparando, e a paz para continuarmos a caminhada nessa reencarnação. Que o Senhor nos abençoe, esteja conosco hoje, neste momento de paz. Que assim seja. Muito bom! Hoje nós vamos falar de um capítulo novo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus. Nós vamos falar do capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Vocês já ouviram falar sobre isso? Já ouviram de alguém, ou de estudar a Bíblia, ou de alguma outra religião, essa frase? Fora da caridade não há salvação? Alguém já ouviu? Não? Tá. Então, fora da caridade não há salvação. Tem um estudo tão profundo do Mestre Jesus em nossas vidas. Nesse capítulo, nós também vamos falar sobre fora da igreja não há salvação. Vocês já ouviram isso? Já ouviram? Muito bem. Vamos também falar sobre fora da verdade não há salvação. Já ouviram isso? Já, né? Olha mais. Fora da caridade não há salvação, depois que nós sintetizarmos todas aquelas outras palavras, aquelas outras palestras. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar sobre um tema muito importante e que muito de nós já ouvimos falar desse grande baluarte do processo da caridade em nossa vivência aqui na Terra. Hoje tratado pela Igreja Católica como santo, São Paulo. Vocês já ouviram falar de São Paulo? Então, e para nós da doutrina espírita, nós o tratamos como irmão Paulo de Tarso. Só que o nome dele não era esse. E para entendermos um pouquinho da história
de Paulo de Tarso, eu vou passar um videozinho para vocês, aonde ele vai contar um pouquinho daquilo que ele lutou, daquilo que ele fez entre nós para nos ensinar o que é o amor, certo? Vamos lá, passar um videozinho para vocês entenderem. Ainda que eu falasse a língua dos homens, Aumenta um pouquinho para mim. não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tira. A gente fala. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e Tem que ainda ser na que tivesse caixa. toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, Tem que ser na caixa. nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Conseguiram entender um pouquinho da proposta de Paulo? Sobre o que Paulo nos falou nesse pequeno trecho do seu filme. Conseguiram captar? Amor incondicional. Amor incondicional. Ele nos ensinou o que é um amor incondicional. Esse trechinho faz parte de um filme, quem quiser assistir, tem no YouTube, Paulo de Tarso, tá? Assistam. É muito bom para a gente entender um pouquinho da história dele, que eu vou contar para vocês agora um trechinho, para vocês entenderem quem foi esse homem e por que ele trouxe para nós essa fala de amor incondicional. Paulo de Tarso não tinha esse nome. Seu nome era Saulo de Tarso. Lá na Judéia, eles recebiam o nome de acordo com o lugar ou com a casta, a profissão que eles tinham. Então, como ele morou em Tarso, na vila de Tarso, ele recebeu o nome de Saulo de Tarso. Saulo era doutor da lei, um estudioso da lei judaica. Conhecia tudo sobre a lei e tinha domínio sobre ela. Como naquela época, os grandes doutores da lei mandavam e cuidavam de toda a segurança daquela região, Saulo se propôs em fazer um trabalho
em defesa da sua lei, em defesa do seu Deus, daquele Deus que ele acreditava, da lei judaica. Todas aquelas pessoas que eram contra o ensinamento da lei judaica, ele os tratavam como inimigos, como hereges, como pessoas de má vida, como pessoas que não eram merecedores de crédito, porque não comungavam a mesma ideia do seu Deus. Então, naquela época, poucas pessoas conheciam o ensinamento de Jesus. Aquelas que tiveram a oportunidade de estar ao seu lado, ou que tiveram a oportunidade de ouvir as mensagens do Cristo através dos seus apóstolos. E então, os cristãos eram perseguidos por Saulo, humilhados, mortos, eram tomadas suas casas, suas famílias, seus pertences, e eles ficavam ao léu. Muitos morriam, muitos foram entregues aos leões, muitos morriam na própria espada de Saulo e do seu exército. Um dia, Saulo conheceu uma bela mulher. Por ela apaixonou-se. E ela havia sofrido muito, muito, porque também foi perseguida, porque sua família era cristã. E ela estava acometida de uma doença e precisava se tratar. Sozinha no mundo, porque toda a sua família já tinha morrido, ela seguiu um grupo de cristãos para uma localidade onde Ananias era o orientador daquele grupo e trazia curas às pessoas que lá estavam. Saulo, quando foi procurá-la, não a encontrou e ficou sabendo que ela tinha partido para esse lugar, além da estrada de Damasco, em busca dos cristãos. Qual foi a primeira ideia dele? Vou acabar com esses cristãos que tomaram a minha amada, que fizeram com que ela seguisse o caminho contra o meu Deus. E assim ele foi. Juntou todo o seu exército e caminhou para lá. Quando ele estava passando pela estrada de Damasco, em um determinado momento, uma luz intensa apareceu do céu e desceu sobre eles com tanta intensidade, com tanta força, que fez com que todos eles parassem, caíssem dos seus cavalos. E Saulo imediatamente ficou cego. Quando ele caiu, com a cara na terra, ele ouviu uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ficou imaginando quem falou. Quem és tu que falaste comigo? E Jesus respondeu: sou eu, Jesus. Por que me persegues? Então, o coração dele naquele momento foi como se recebesse um choque daquela luz maravilhosa do Mestre e sentisse o encontro com essa luz cobrando dele todos os seus atos para Jesus. Porque Jesus disse
Por que tu me persegues? Porque quando nós fazemos algo para o nosso irmão, estaremos fazendo para Jesus. Foi o mestre mesmo que disse. Lembram? Quando deres de comer a quem tem fome, estarão fazendo a mim. E quando fizeste o mal a um dos meus pequeninos, estarão fazendo a mim. Então, quando Jesus disse a ele, Saulo, por que me persegues? Ele quis dizer, por que persegue os meus irmãos que estão em busca de paz? Em busca de compreensão e de renovação espiritual. Imediatamente, Saulo respondeu, Senhor, o que queres de mim? E o mestre disse, levanta-te. Você será encaminhado até uma estrebaria, um hotel, uma pensão. E lá você ficará por 3 dias. E eu encaminharei alguém que vai te dizer tudo o que você precisa saber. Quando ele se levantou, ele chamou pelos seus soldados do exército. Não tinha mais ninguém. Todos foram embora com medo. Todos renegaram aquela luz, aquele profundo amor daquela luz. Somente um, aquele que era o seu melhor amigo da guarda, que estava escondido, mas veio até ele. Mestre, Senhor, o que aconteceu? E ele disse, estou cego. Mas preciso ir para algum lugar para me recompor. E assim, esse soldado o levou até lá. E lá, ele foi amparado por 3 dias. E durante 3 dias, ele meditou na sua condição. Dizendo assim, meu Deus do céu, que será essa luz intensa que me cegou? Por que será que eu estou passando por tudo isso? Sendo que tudo o que eu faço é em dever ao meu Deus, a minha lei. O que espera Jesus de mim? Realmente esse Jesus existe? E depois de 3 dias, Jesus encaminhou até ele um homem chamado Ananias. Aquele mesmo que comandava aquele grupo de cristãos. E Ananias respondeu a Jesus, Mestre, eu tenho ouvido muito falar desse homem. Ele é muito mau. Ele persegue os cristãos. Ele mata. Jesus disse, mas vai até ele, porque ele é um dos meus prediletos e muito fará em nome do evangelho. E assim Ananias fez. Foi até Saulo e o curou com terra e guspe, porque ele tinha recebido de Jesus a permissão de fazer Saulo se recompor e enxergar novamente. Quando Saulo voltou a enxergar, perguntou a Ananias, quem é esse Jesus? Por que ele permitiu que eu voltasse a enxergar? O que ele quer de mim? Ananias explicou a ele tudo o que podia do evangelho de Jesus. E liberto, ou seja, transformado num poder de vontade em compreender o ensinamento de Jesus,
ele ouve tudo com muita atenção e amor. Passou os dias junto com os cristãos, ouviu o que ele pôde ouvir e resolveu sair a todos os cantos de onde ele um dia era chamado de doutor da lei para falar desse novo Messias, de Jesus. Só que quando ele chegou lá, ninguém acreditou nas suas palavras. Todos pensavam que ele estava louco, doido. Aquele que defendia a nossa religião, o nosso Deus, hoje vem falar desse Jesus? E não aceitaram ele. Nem mesmo a sua família o aceitou. Não deu a ele um denário para a sua sobrevivência. Então, consciente ele estava da responsabilidade do chamado de Jesus, ele aceitou, abaixou a cabeça e voltou. E ele foi estudar a palavra do Mestre, aprender a ser melhor, a ser diferente, a compreender aquilo que Jesus nos pede todos os dias através do seu evangelho. Saulo foi para o deserto, ficou morando em uma daquelas, sabe como que chama? Vila? Umas tendas, né? Eles iam para o deserto, montavam suas tendas e lá eles ficavam. Porque ali ele sabia que tinha uma família, que tinha cópia das escrituras sagradas. Já que a Igreja Católica, já que os senhores da lei queimaram, rasgaram tudo que eles podiam encontrar à frente das escrituras dos apóstolos. Mas esse casal copiou, transcreveu as falas dos apóstolos e levou com eles. E eles faziam diariamente o estudo dessas palavras do ensinamento que Jesus deixou. Passaram-se anos e Saulo teve que se humildar. Antes ele era doutor da lei, rico, tinha um império em suas mãos, castelo, dinheiro, soldados, tudo que ele queria, poder, o maior. Então ele teve que aprender a se humildar, porque em primeiro lugar, ele não podia dizer que ele era Paulo, aquele que mandava matar os cristãos. Porque senão ele não ia encontrar ninguém que quisesse o ajudar. Então, Saulo. Então, para ir para o deserto e aprender as lições do Mestre Jesus, ele mudou o seu nome de Saulo para Paulo. E assim ele se apresentou para esse grupo de pessoas e aprendeu com eles os ensinamentos de Jesus. Se humildou, aprendeu uma nova profissão de doutor da lei, o super máximo do conhecimento, para tecelão. Porque aquelas pessoas do deserto, eles pegavam os fios de camelo, de ovelhas e teciam
tapetes para a sobrevivência deles. Então ele ficou anos e anos aprendendo a tecer os tapetes para a sua sobrevivência e para aprender as mensagens de Jesus. Só então, quando ele se sentiu forte, convicto, ele resolveu fazer aquilo que Jesus nos pede todos os dias, que nós já falamos aqui: dividir o nosso talento, multiplicar aquilo que nós aprendemos. E esse multiplicar, esse ensinar aquilo que ele aprendeu, se chama caridade. Uma das, porque caridade é muito ampla. E ele aprendeu que tudo aquilo que ele fez, ele deveria fazer diferente. Em vez de perseguir, ele teria que orientar, esclarecer, acolher, ensinar os cristãos a se erguerem, a terem fé, a terem amor. Mas como eu vou ter amor por alguém que me perseguia, que me matava, que matou a minha família? E ele ensinou tudo isso por exemplo. Quando ele saiu lá do deserto, ele voltou para a Judéia, se encontrou com os apóstolos e começou a trabalhar na Casa do Caminho. A Casa do Caminho foi uma casa que os apóstolos abriram para ajudar as pessoas doentes, necessitadas. Naquela época, nós tínhamos a lepra em grande intensidade. E pela lei judaica, todos aqueles que estivessem acometidos de lepra eram expulsos da cidade, jogados num vale dos leprosos. E eles ficavam lá ao léu, sem comida, sem cuidado, sem tratamento. A Casa do Caminho foi o amparo dessas pessoas. Então, eles recebiam e, em nome de Jesus, em nome do exercício da caridade, amparavam essas pessoas. Uns se curavam, outros não aguentavam e morriam. Então, Saulo disse o seguinte: precisamos sair e levar o ensinamento de Jesus. Precisamos que outras paragens, outras cidades, outros lugares também conheçam esse Jesus. E não somente essas pessoas que estão aqui conosco, que vêm até nós. Então ele disse: eu vou viajar. Eu vou sair por esse mundo levando a palavra de Jesus. E assim, durante a sua caminhada, ele sofreu muito, mas sofreu com fé, com determinação, com dignidade, porque ele sabia que naquele caminho ele iria esclarecer muitas pessoas. Então, em cada lugar que ele parava, ele fundava ali, através das pessoas queridas, que aceitavam o ensinamento cristão, uma igreja. E nessa igreja cristã, começavam a se falar dos ensinamentos de Jesus. Assim, Paulo teve a oportunidade de levar a todos os cantos o ensino da caridade. Quando ele chegava, ele primeiramente era sofredor, porque ninguém acreditava nele. Ele era apedrejado, apanhava, chamado de herege. Ninguém dava crédito
ao seu ensinamento. O que aquele homem sujo de poeira, maltrapilho, que não tinha dinheiro nem para a sua sobrevivência, vinha falar sobre Jesus? Mas o seu exemplo era maior. O seu amor, aquilo que ele prometeu ao mestre que ele iria fazer, foi maior em sua vida. Ou seja, a vontade de se transformar. Em vez de perseguir, esclarecer. Em vez de matar, dar condições de vida. Quando ele morreu, vocês viram a fala dele nessas cartas? Ele deixou várias cartas. Para cada local que ele foi, ele escrevia cartas de conselhos, de orientações. E essa carta foi uma epístola que ele deixou aos Coríntios, falando do amor. Quando ele morreu com a graça de ter conhecido Jesus, a força de ter vencido aquele homem velho que nós somos e se transformado num homem novo. Essa mensagem de Paulo vem refletir a todos nós, desde aquela época, 2000 e tantos anos, refletindo em nossos ouvidos até hoje, nos ensinando o caminho. Hoje, nós não precisamos mais ser apedrejados. Nós não somos mais chamados de hereges. Muitas vezes somos chamados de macumbeiros, de congueiros, né? Muitos ainda têm medo de nós, mas nós temos a convicção de que a doutrina espírita veio nos esclarecer e veio contar para a gente essas histórias maravilhosas. Esses ensinamentos que nos traz força, que nos dá fé, esperança de mudarmos, de nos transformarmos e de acreditarmos naquilo que vocês nunca tinham ouvido falar. Fora da caridade não há salvação. As pessoas mudaram esse termo. Por que mudaram? Pela necessidade da época da sobrevivência, pelo ego do ser humano, em querer acreditar que ainda estavam certos e não abriram o seu coração e a sua mente para o estudo de Jesus, para a verdadeira mensagem. Aquilo que Jesus já tinha dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eles transformaram isso, puxando para a sua religião. E diziam: fora da religião não há salvação. A religião não é o caminho. A religião é o meio pelo qual nos leva à salvação. A verdadeira salvação é esse amor que Jesus exemplificou, que Saulo nos ensinou e que a doutrina espírita continua nos trazendo o esclarecimento até o dia de hoje, nos ensinando que o amor é que vai transformar as nossas barreiras. É só o amor que vai modificar o nosso ser. Por que o amor? Não é o amor de marido e mulher, de namorado e namorada. É o amor de irmãos. É o amor verdadeiro. Aquele amor que Jesus já dizia: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É aquele amor que sai de dentro de mim, porque eu gostaria que fizesse para mim o que o outro está precisando. É o amor que transcende, é o amor que transpassa o nosso ser e nos leva ao encontro daquele que sofre. Hoje,
nós temos muitas oportunidades do exercício desse amor. Quando nós fazemos uma visita no hospital, acalentando, fortalecendo aquele que está doente. Quando nós vamos visitar alguém que está preso pela contravenção à lei de Deus, mas que precisa de amparo, que precisa de consolo e de esclarecimento para mudar a sua vida. Quando alguém está passando fome e eu tiro um pouquinho do que eu tenho e dou para ele. Quando alguém está paralítico e precisa da minha ajuda para a sua locomoção. Quando alguém está trilhando caminhos que não é o condizente da justiça, da verdade, da moralidade, e eu consigo conversar com ele, esclarecer e dar a ele um novo caminho, uma nova rota de vida. Quando eu paro e faço oração por alguém, pedindo a Deus que ilumine aquele ser, que fortaleça, que ampare, que cure, que guarde, que livre-o de toda maldade. A caridade é muito grande. O exercício do amor é sublime. E principalmente quando eu compreendo aqueles que estão próximo de mim. Mais próximo ainda, a minha família. Quando eu respeito aquilo que Deus permitiu que acontecesse, o núcleo familiar, o filho problema, o marido alcoólatra, o marido que bate, a esposa que trai, o marido que trai. Quando eu compreendo, quando eu consigo entender que esse exercício do amor eu sou capaz de fazer e não precisa nada eu não preciso de nada para que ele aconteça, preciso somente da minha vontade e da minha capacidade no exercício do amor, eu me sinto feliz e eu me salvo, porque eu estou fazendo o bem. E toda vez que eu faço o bem, eu sigo o amor.